Olá, aqui é o Diego Paliuso. Eu tô aqui com o Lucas Moura hoje pra gente entender um pouquinho mais da trajetória dele no futebol e os fatores que fizeram ele se tornar o grande jogador que ele é hoje. Lucas, obrigado. Eu agradeço. Você aqui. Lucas, eu queria começar lá no comecinho, quando você era criança, quantos anos você começou a jogar bola, como é que foi essa iniciação sua? Bom, então, assim, eu comecei a jogar bola muito cedo, né? Eu sempre fui apaixonado por futebol e iniciei jogando na rua, né? Como acho que a maioria dos jogadores no Brasil. Uns 4, 5 anos já jogava bola na rua, no quintal de casa. E com 6 para 7 anos eu iniciei na escolinha do Marcelinho, era society. Joguei 6 meses só e depois eu fui pro futsal. Fui para um clube lá de São Caetano jogar futsal e ali que eu dei meus primeiros passos assim, né, mais seriamente dizendo. Que legal. E voltando pra rua, lá no comecinho, você lembra de alguma coisa dessa época? Você brincava muito de outros esportes também? Pega-pega? Lembro muito. A minha infância, assim, eu aproveitei muito a minha infância, né? E fiz tudo que uma criança tinha que fazer, né? Hoje em dia a gente vive uma nova geração, que é muita tecnologia, videogame, essas coisas. Mas na minha época era muito diferente, então fiz tudo que uma criança daquela época podia fazer. Jogar bola na rua, brincar de esconde-esconde, soltar pipa, soltar peão, bolinha de gude, jogar taco. Então foi uma infância muito divertida que eu lembro muito bem de tudo que eu vivi ali no bairro onde eu cresci. Pô, que legal. Eu tenho uma teoria, né, que você é um atleta muito veloz, que metade disso, não tenho o número exato, mas metade disso é a sua genética, seu DNA, e a outra metade são os estímulos que você teve. Então eu sou muito curioso de saber esses estímulos quando você era criança. Então quando você estava brincando de pega-pega, pra mim eu vejo como um treinamento, sabe? Você está subindo no muro, você tá desenvolvendo essas áreas, então é muito interessante falar que você brincava bastante na rua. Lucas, e aí você foi pro futsal, você lembra quantas vezes por semana você treinava nesse lugar? Eu treinava 2 vezes por semana. E interessante isso que você falou, eu concordo muito. Eu acho que esses estímulos que a gente tem na infância, acho que ajuda muito a desenvolver as suas qualidades, né? Claro que o atleta já nasce com potencial ali de ser veloz, de ser ágil, mas quanto mais você trabalha isso na sua infância, mesmo que sem perceber, mais ele vai ser potencializado, né? E acredito que isso me ajudou bastante. E no futsal era isso, era 2 vezes por semana e jogava de fim de semana. Legal. E nesse período você já fazia o campo junto com o futsal ou era só o futsal no começo? Ah, eu comecei só no futsal, fiquei 2 anos só no futsal e aí com 8 anos que eu passei a jogar campo também. Aí jogava futsal e campo. Que legal. E aí como é que era pra você, que eu tô pensando aqui, você ainda teve tempo de ter infância e brincar, conciliar tudo isso, que era treino de futsal, treino de futebol, escola, como é que era pra você conciliar tudo isso? Você Era lembra? bem corrido, eu lembro, era bem corrido. Assim, quando eu jogava só futsal, aí eu estudava, eu treinava à noite, né? Então eu estudava na parte da manhã, pedaço da tarde e treinava à noite, né? E aí ainda eu jogava bola ainda à tarde quando eu chegava da escola, e aí depois ia à noite pro futsal, pro treino, né? Mas criança nessa idade a gente tem aquele pique que não cansa, né? Então eu queria o tempo todo estar brincando e sempre achava um jeito de encaixar tudo. Cara, esse amor eu acho que é essencial, né? Porque se você não gostasse disso e não quisesse fazer, ia ser difícil de forçar, né? Como é que foi a sua relação com seus pais nessa época? Eles davam suporte? Como é que era? Eles forçavam você a treinar? Você queria ir? Como é que era? Não, eles davam total apoio, suporte e nunca me forçaram a nada. Eu sempre fui por vontade própria mesmo, por paixão, por amor, eu sempre gostei de jogar futebol, sempre esteve no meu sangue, né? Inclusive hoje mesmo, quando eu estou de férias, eu gosto de estar brincando com os meus amigos, jogando futsal, de brincadeira, então assim, eles sempre me apoiaram. Minha mãe cuidava um pouco mais da parte, né, de disciplina da escola e meu pai cuidava mais dessa área do futebol, né? Meu pai, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol, só que ele teve que parar de jogar para trabalhar muito cedo, né? De família muito humilde, então não conseguiu seguir esse caminho, mas ele tinha muita qualidade, até os seus 30 e poucos anos ele sempre jogava com a gente, comigo, com meu irmão, né, com meu primo, que a gente cresceu junto, então ele sempre jogava com a gente na rua, na praia, nos parques, e eu tenho o mesmo estilo que ele tinha, né, jogador rápido, drible curto, então assim, ele viu que eu tinha talento e começou a apostar em mim, né, para ele ver o sonho dele se realizando em mim.
E sempre me apoiou, sempre me levava nos lugares para poder jogar. Então, assim, tive todo esse suporte da família. Havia cobrança, Lucas? Seu pai chegava a te cobrar ou não? Era Não, mais era uma cobrança sempre equilibrada, sempre dentro do aceitável, né? Não tinha uma cobrança exagerada, até porque assim, eu sempre fui muito dedicado naquilo que eu faço. Eu sempre gostei de ser o melhor em tudo que eu disputo, em qualquer desafio, eu sempre gostei de me doar ao máximo. E o que existia era a correção, né? Quando às vezes estava fazendo algo errado, meu pai corrigia, dava os toques, mas nunca teve uma cobrança assim exagerada, não. Entendi, legal. Eu achei legal que você falou da sua mãe sobre a parte da escola, né? Porque às vezes a criança, eu passei por isso, queria ser jogador, estava tentando, e a gente meio que perde o foco da escola. E a escola é muito importante, né? Eu sei que em outra oportunidade você já me falou que você ia bem na escola, que você era um bom aluno, né? Eu sempre fui um bom aluno também, não era o nerdão da sala, mas sempre fui me dedicado também e meus pais também sempre cobraram muito disso, né? Eles cobravam mais isso do que na parte do futebol, mas assim, eu nunca dei trabalho na questão da escola, não, sempre fui muito dedicado, sempre gostei de estudar, né? Então foi tranquilo essa parte. Isso acredito que te ajude também, porque hoje você fala inglês fluente, francês fluente e obviamente português, então essa vontade Fluente não, me viro, né? Sobrevivo. Mas você fala muito bem. Mas ajuda assim, eu sempre gostei de me interessar por essas partes, né? Porque no Brasil as pessoas têm essa ideia de que jogador de futebol só sabe jogar bola, que é burro, que é isso e aquilo, e eu sempre me incomodou isso, né? Eu sempre quis mostrar que existem jogadores que são dedicados também na parte dos estudos, que têm uma boa mentalidade, uma boa formação, e graças a Deus, graças aos pais que Deus me deu, assim, eu sempre fui muito aplicado nessa área, né, e consegui terminar meus estudos, né, terminei o ensino médio, então sempre fui muito aplicado nisso e quis ser um exemplo nessa área também, né. Muito bacana. E vamos voltar lá. Então você começou futsal, aí foi futsal e campo, isso é por volta de 10, 11 anos? Por volta, comecei no futsal, só futsal com 6 anos, aí joguei 2 anos só futsal, aí depois eu fui pro Juventus da Moca e aí passei a jogar futsal e campo, dos 8 aos 11 anos, futsal e campo. E aí depois eu fui pro Corinthians, futsal e campo também. Isso, o futsal já era do Corinthians, já era parte do clube? Já era parte do clube, Futsal e campo no Juventus, futsal e campo no Corinthians. E aí depois eu fui pro São Paulo com 14 anos, e aí só campo. Aí não teve como conciliar mais, apesar de ser a minha paixão futsal, não tinha como mais conciliar. E aí eu passei a jogar só campo. Pô, que legal, eu sei que o futsal é sua paixão, é a minha também. Eu queria que você falasse mais sobre o futsal, como é que você acha que o futsal ajudou na sua formação? Porque as pessoas só falam, é o drible. Tá, é um drible, mas é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. O futsal acho que é fundamental e deveria ser muito mais valorizado no nosso país. Não só no nosso país, né, mas na formação de qualquer atleta. Eu acho que qualquer atleta que começa no futebol, que começa a se interessar por isso, lá com seus 6, 7 anos, sei lá, acho que deveria começar primeiro no futsal, porque o futsal é onde você vai ter mais contato com a bola. Às vezes um atleta, um atleta não, um garoto, né, uma criança de 7 anos que começa a jogar futebol, no campo, começa no campo, ou até mesmo com 10 anos, dependendo da posição, ela vai tocar 3 vezes na bola durante um treino, durante um jogo, né? Mas no futsal não, o futsal te obriga a estar atento o tempo todo, né, a prestar atenção, a ter raciocínio rápido, tem mais contato com a bola, ele interage mais, ele se diverte mais, então acho que é fundamental. E isso me ajudou bastante, né? O meu estilo de jogo é totalmente de futsal, e aí concilia com as coisas que eu aprendi e desenvolvi também no campo, eu acho que dá uma mistura muito boa. Com certeza, eu creio muito que tem que andar junto, né, o futebol e o futsal, e em algum momento, se o atleta quiser ser jogador de futebol, ele tem que partir sobre o futebol. E também eu acredito na parte da parte tática, Lucas, assim, primeiro a tática individual, quando você é pequenininho, de saber que você tem que defender seu homem, atrás da linha da bola, proteger o meio da quadra para não tomar gol, pequenas coisas que se transferem. Você joga na Premier League hoje, a gente sempre conversa sobre as linhas compactas e como é tático, né, e muitos desses conceitos se ensinam no futsal, né? Sem dúvida nenhuma. Porque às vezes no campo, né, dependendo da posição que o atleta joga, ele se sente no luxo de dar uma relaxada na marcação, né? São 11 contra 11, se eu não correr tanto aqui não vai fazer tanta diferença. Aí e o atleta jogando futsal, 4 contra 4, se um não correr, já quebra todo o sistema, já complica todo o time. Então a atenção é redobrada no futsal. O atleta tem que estar ligado ali o tempo todo,
E acho que isso ajuda muito. Dependendo de quanto tempo ele jogar futsal, ele vai ter uma noção tática de tempo, espaço, né, de movimentação muito grande. E isso transferido para o campo, acho que ele leva uma grande vantagem. Com certeza. Aí, Lucas, chegou no São Paulo, aí você foi alojado. Aí eu passei a morar no São Paulo, lá em Cotia. Como é que foi isso, morar longe da família? Foi difícil, primeira semana foi bem complicado, apesar de ser o meu sonho, né, de jogar futebol, mas foi bem complicado, sentia muita saudade de casa, né, dos meus pais, do meu irmão, né, da brincadeira, as brincadeiras, né, nas ruas. A primeira semana foi bem complicado, mas depois você acostuma e você cria amizade ali, pessoas que se tornam sua família. Eu tenho amigos que são meus irmãos, né, que eu conheci no São Paulo naquela época. E aí todo mundo junto ali pelo mesmo sonho, fica muito bacana. Aí chegava um período que você nem queria voltar para casa mais, tão legal que tava morar lá no alojamento com os amigos. Você tem alguma memória específica desse seu tempo em Cotia? Tem alguma coisa que você fala, pô, isso aqui eu nunca esqueço? Várias memórias, várias lembranças, dentro e fora do campo, na escola também, de brincadeiras, de aprendizados, momentos difíceis, derrotas, conquistas. Conquistei muitos títulos na base de São Paulo, né,